Fala pessoal, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, compartilhando conhecimento. Eu sou o Ben David e estamos diante da nossa 17ª aula do curso R Básico 2024 e que hoje nós vamos tratar justamente de como criar funções. Nós já estamos nas aulas anteriores falando um pouco sobre funções, introduzimos sobre funções, falamos das estruturas de controle e agora nós vamos criar nossas funções. É aí onde a gente, como usuário, pode dar a nossa contribuição para o R. O que é interessante é que nos passos seguintes, vocês realmente querendo ter sua contribuição dentro da linguagem, você pode desenvolver seus próprios pacotes. E aí, suas funções desenvolvidas que tenha utilidade para outros usuários, pode ser distribuída e toda a comunidade pode acessar o seu material, o seu pacote. Não é legal? Falando tudo isso, não poderíamos deixar de esquecer, para você, participante, você que está visualizando esse vídeo, que não especificamente está dentro do nosso curso, mas vem se alimentando de nossos materiais, é imprescindível com que o alcance desse material possa atrair outras pessoas ou o alcance aumente ainda mais. Para isso, nós precisamos do seu apoio no sentido de se inscrever em nosso canal, deixar suas sugestões e críticas, ativar a notificação para que você possa receber outros materiais que não sejam apenas do nosso curso R Básico 2024. Para aqueles que estão inscritos, por favor, uma vez que nossos materiais são desenvolvidos de forma gratuita, precisamos impulsionar esses materiais para que outras pessoas também tenham alcance como você está tendo. Será muito gratificante compartilhar conhecimento todos juntos. Sem mais, vamos para a nossa aula de apresentação. E na nossa sala hoje nós vamos justamente desenvolver nossas funções. E as funções que nós temos a nível de usuário são justamente as funções do tipo Clojure. Antes de mais nada, gostaríamos de mais uma vez reforçar o nosso selo de filosofia de trabalho, que é o selo Democratizando Conhecimento, em que impulsionamos nossos materiais e uma das formas de publicação de nossos materiais, em particular nós temos aqui o R Básico, e este material, com o selo Democratizando Conhecimento, implica que, ao menos, uma das formas de publicação de nossos materiais está sendo disponibilizada de forma gratuita. Isso é uma forma de democratizarmos o conhecimento. Gostaríamos também de agradecer, na realidade, o apoio da UFSJ, a instituição de ensino do qual trabalho, e também o nosso projeto de ensino, que é o SEAC, do qual irá nos emitir os certificados para aqueles que atingirem as 80% do preenchimento da frequência que disponibilizamos na descrição do nosso canal do YouTube e, em particular, nas videoaulas correspondentes. Aqui o nosso livro de apoio, temos aqui nossa versãozinha física e a nossa versão também digital, disponível nas versões PDF e HTML gratuitamente. Então, as funções que nós queremos tratar hoje será justamente as funções do tipo Clojure. São essas funções que nós, a nível de usuários, podemos desenvolver. Lembrando que lá na aula, quando introduzimos sobre funções, nós falamos que tínhamos alguns tipos de funções, que são aquelas funções primitivas, aquelas que são desenvolvidas apenas a nível de grupo hardcore team, vamos dizer assim, em que eles, na realidade, as funções ponto internal ou ponto primitivo, elas são ou do tipo special ou do tipo between. E isso é muito provavelmente desenvolvido em linguagem C ou linguagem Fortran. E aí, isso é como uma espécie de interface
para que essas linguagens internas possam se comunicar diretamente com a linguagem R. Beleza. Então, a forma convencional que temos para o desenvolvimento de uma função do tipo closure, ela é desenvolvida por meio da função function. E por meio da função function, nós temos a seguinte estrutura. Primeiro, nós iremos criar, aqui nesse caso, a forma usual seria nomear a função em que iremos trabalhar. E vamos atribuir, associar essa função, esse nome da função, justamente com a função que queremos estruturar. Então, ela inicia por meio da função function. Os parênteses delimitam os argumentos, significa dizer as entradas específicas para que os comandos que estão no corpo da função, e aí o corpo da função vai ser delimitado justamente pelas chaves, elas sejam executadas. Então, nesse caso, quando nós não temos mais de uma linha de comando no corpo dessa função, nós poderíamos usar de forma simplificada sem as chaves. Não é recomendado, mas pode ser utilizado. Tá? Lembrando que cada argumento, uma vez sendo chamado no corpo da função, precisa-se, então, atribuir algum objeto a estes argumentos. E aí nós vamos ver um caso especial, que é justamente o objeto reticências, em que nós podemos definir ou apresentar mais argumentos além daqueles que definimos a priori na estruturação das funções. É algo bem interessante, nós vamos dar um exemplo de aplicação desse tipo de objeto. Veja, é um tipo de objeto, justamente com a função plot. Tá? Então, essa é a estrutura básica de nossa função. Aí, quando nós formos executar essa função, ao invés de eu realizar ou escrever todo esse comando aqui, nós vamos simplesmente digitar ou escrever no console o nome da função, que no caso aqui, nesse caso aqui, é nome funcal, abre parênteses, fecha parênteses, e aí eu insiro os argumentos específicos para que essa função seja executada. Então, na realidade, uma vez que eu executo essa linha essa função no console, a chamada da função está sendo executada. Um exemplo bem prático. Aqui eu simplesmente tenho um único argumento, x, e esta função ela está simplesmente pegando este argumento e somando mais um. Obviamente, este argumento é um argumento numérico que eu estou realizando uma operação aritmética no caso de soma. Ao final, geralmente nas funções nós temos uma outra função chamada return, em que eu estou evidenciando o que é que imprima após a execução da função. No caso, eu quero que imprima o resultado em que res está associado. É obrigatório? Não. Eu poderia muito bem, nessa situação, simplesmente ter colocado res e iria ser impresso da mesma forma. Só que, isso por quê? Porque a execução das linhas, ela ocorre linha a linha, em que a última linha é o que vai ser mostrado na tela caso você explicite a impressão dele. Lembrando que quando nós digitamos um nome, este nome, ao ser executado no console, nós vamos procurar pelo objeto em que este nome está associado e o resultado é impresso do que está nesse objeto. Então, aqui nesse caso, o que é que eu estou fazendo? Uma vez feito a estruturação dessa função, eu a executo da linha 2 até a linha 5, e aí agora eu vou chamar esta função.
Chamando esta função, eu digito fun1, e aí eu digo x igual a 5. O que é que ele vai me retornar? 6. Por quê? Ele pegou 5 mais 1, 6, e eu pedi para que retornasse o valor de res, que nesse caso é o resultado dessa soma. Beleza. Agora, os componentes da função. Bem, a estruturação da função, nós temos 3 itens básicos. Primeiro, são os argumentos, é justamente o input, a entrada. Nós temos o corpo da função, que é justamente a alma da função, é o cérebro da função, é ali onde estão as linhas de execução, a finalidade para que ela foi criada, está no corpo da função. E nós temos um outro componente, que é o componente ambiente. Esse componente ambiente é o ambiente envolvente, o ambiente de função. É o ambiente onde a função foi criada. E aí o que acontece? É a partir deste ambiente que a função procurará pelos argumentos que não estão no corpo da função. E aí vem o princípio do escopo léxico na linguagem R. Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre isso mais à frente. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho em fun1? Bem, se você está criando um script normal, está usando, não está criando nenhum ambiente, inclusive nós vamos ter aula sobre ambientes, você muito provavelmente vai estar criando os seus objetos no ambiente global. Então, é aqui onde ele está me mostrando. Ó, a função foi criada no ambiente global. Significa dizer que quando eu executar a função fun1, em que se alguma operação estivesse sendo realizada no corpo da função e algum objeto aqui não estivesse no corpo da função e ele estivesse sendo executado, o que era que a função iria fazer? Ela iria olhar para este ambiente, que nós vamos chamar ele ambiente de execução, é onde será executado e armazenado temporariamente as ligações que existem no corpo da função, e nesse ambiente de execução, quando ele não encontrasse o referido objeto, ele iria procurar no seu ambiente superior, que no caso seria o ambiente envolvente, o ambiente onde a função foi criada. Porque nós temos duas diferenças, aonde a função foi criada e aonde a função foi chamada. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer nessa situação é que o ambiente em que não, quer dizer, o objeto que não fosse encontrado no ambiente de execução, ele iria procurar no seu ambiente superior, que seria justamente o ambiente envolvente. Eu vou botar assim, env. E aí, nesse caso, o ambiente envolvente é onde existe a componente que define, ó, é o ambiente global. Significa dizer, então, veja como é meio, não é louco isso, né? Mas, por exemplo, com a linguagem C, por exemplo, se você não define os argumentos ou não existe variáveis globais em que ela pode, as variáveis globais, por exemplo, a gente pode acessar em qualquer parte, vamos dizer, do nosso código. Nesse caso aí, isso daí seria vamos dizer, uma espécie de aberração. Na linguagem C, isso não é permissível. Isso que eu estou falando aqui agora, porque uma das características da linguagem R é justamente o escopo léxico. E aí, nesse caso, na linguagem C não tem essa característica. Se isso é bom ou ruim, depende da forma de como é seu pensamento de programação. Bem, uma outra coisa que é interessante é, como já falado anteriormente, é que return não é uma função obrigatória no final, na última linha do corpo da função. Aqui nesse caso, eu simplesmente estou realizando a operação x mais 1 e quando eu a executo, ele mostra o valor 6, porque ele pegou a última linha
e imprimir o resultado. Agora, se aqui eu estivesse armazenado has em x mais 1, obviamente não iria ser impresso nada, porque o operador atribuição ele não imprime nada, ele simplesmente faz a associação de um nome com um objeto. Então, como eu não pedi impressão nenhuma, que aqui nesse caso, se eu estou realizando no console x mais 1, ele vai me mostrar o resultado, aqui nesse caso já não seria. Então, você tem que prestar muito atenção como é que está a sua última linha do corpo da função. Ok? Veja o que eu estou querendo dizer com isso, se nós, por exemplo, pegarmos aqui o RStudio, nesse caso, nós vamos entender isso que eu estou especificamente falando. Por exemplo, olha aqui comigo. Se eu pegar fun1 e digitar function x e simplesmente colocar has x mais 1. Beleza. E aí eu vou colocar aqui embaixo agora. Fun1 5. Não está imprimindo nada. Por que não está imprimindo nada? Porque aqui eu estou fazendo uma associação de nome a objeto, que no caso é o resultado de x mais 1. Isso implica dizer que não está sendo impresso nada na tela. Ao passo que, se eu simplesmente fizesse dessa forma, isso daqui automaticamente, ao ser executado, será impresso. Porque esta linha de comando aqui, ela justamente está fazendo isso. Ela está pegando o valor que está associado, em que x está associado a ele, somando mais 1, e isso vai ser impresso na sequência. Vejamos. E aí eu vou botar a seta para cima, e agora eu verifico isso que eu estou falando. Então, nós temos que ter muito cuidado na última linha de comando. Era isso que eu queria dizer. Beleza. Feito, então, essa consideração, nós temos também uma outra característica interessante, é quando eu não nomino funções. Eu simplesmente estou realizando, dentro de um argumento, por exemplo, integrate, eu estou realizando, por exemplo, uma integral da função x2, x², né? No intervalo de 0 a 1. Veja, dentro de integrate, eu preciso definir a função a qual eu quero integrar. Então, automaticamente, eu estou usando o comando function e definindo essa função. Então, eu tenho que ter um objeto do tipo closure aqui nesse argumento f. Nessa situação aqui, então, eu só estou querendo usar ela momentaneamente. Eu não vou precisar ela mais em nenhum momento do código. Então, para que eu preciso nominá-la? Então, nessa situação, eu simplesmente estou expressando a função x² dentro do argumento, dentro da função integrate para o argumento f. E aí, automaticamente, ela me dá o resultado da integração com o valor do erro absoluto. Lembrando que essa função especificamente, ela calcula integrais, mas integrais mais complexas, ela não conseguirá, ela terá lá suas limitações. Nunca fiz os testes específicos para ver até onde vai o poder dessa função integrate, mas fica aí para que vocês possam estudar posteriormente. E agora nós vamos revisitar algumas chamadas, na realidade, uma outra propriedade interessante que nós temos em funções, que é as chamadas de função. Isso já foi abordado nós estamos na 17ª, na 15ª aula, mas vale a pena reforçar. Vale a pena reforçar. Então, aqui eu tenho 3 objetos. AUX1, AUX2, AUX3. Todos eles são funções. A primeira, eu estou pegando um conjunto de dados especificamente e estou tirando a diferença da média de x. Então, como o x aqui é um vetor, automaticamente eu estou realizando a média de x e aí ele irá pegar. Vamos supor que esse vetor aqui tenha comprimento n, por exemplo.
Então, nesse caso, ele pegará os N valores de x e irá subtrair a média de x. Aux 2, ele irá pegar todos os elementos do vetor e irá elevar ao quadrado. E aux 3, eu estou pegando a soma desses valores de x e dividindo por n menos 1. Na realidade, o que eu estou querendo fazer aqui são passos para a realização do cômputo da variância. Então, pegando no caso da variância amostral, em que eu tenho a soma de xi com x barra ao quadrado dividido por n menos 1, eu estou realizando essa conta com o indexador de 1 a n, ó. O que nós estamos querendo fazer é o passo a passo. Então, aqui nesse caso, eu estou pegando todas as diferenças de xi com a média, aqui nesse caso. Aqui nesse outro caso, eu estou pegando essas diferenças e elevando ao quadrado, é isso que nós vamos fazer. E no terceiro passo, eu vou somar essas diferenças, esses quadrados das diferenças, e dividir por n menos 1. Então, o que é que eu estou querendo fazer aqui? Aqui eu peguei um conjunto de dados que segue uma distribuição normal, padrão nesse caso, peguei 100 observações, e estou usando na linha 10, como isso aqui está sendo simulado, é aleatório, eu estou realizando a semente para que o mesmo conjunto de dados, uma vez realizando na linha 10, seja o mesmo para que vocês possam também realizar o mesmo procedimento e ver que vai chegar ao mesmo resultado. Caso vocês não usem a linha 10, vocês vão observar que cada vez que vocês executarem a linha 11, você vai ver que sairá 100 conjuntos de dados diferentes. É como se eu estivesse realizando amostras de tamanho 100 de um normal padrão. E aí nós vamos ver as três formas que nós temos de chamada de função. A aninhada, em que eu simplesmente estou querendo computar a variância, aí eu jogo. O aninhamento significa dizer que eu não estou usando ligação de nome nenhum ao resultado. Eu já estou executando a função dentro do argumento, como um argumento de outra função, e automaticamente este argumento, veja que eu não estou nominando o argumento, pela própria posição, nós vamos ver mais à frente, como eu só tenho um argumento na função aux1, aux2, aux3, que é x, então este resultado aqui já é atribuído para o argumento x, e o resultado dele automaticamente entrará para aux2, e aqui eu irei realizar especificamente o x quadrado. Aqui, nesse caso, o que nós realizamos foi a diferença de xi menos x barra. E aqui, nesse terceiro caso, é onde ele vai pegar a soma deste resultado aqui, que na realidade é pegar isso aqui ao quadrado, né, de todos eles, dividido por n menos 1. Então, ele está computando a variância. Nesse caso aqui, eu ainda fiz a execução de uma quarta função, que foi retirar a raiz quadrada da variância, que ele me dá, então, o desvio padrão. Essa é a forma aninhada, perceba, né? Às vezes pode se tornar complexo esse estilo de forma de sintaxe para a chamada de funções. Ao invés disso, nós temos uma forma intermediária, em que, no caso, a gente vai nominando os passos e automaticamente atualizando. O que é a diferença desse caso com este caso? É que cada vez que eu vou automaticamente associando nomes a objetos, eu vou fazendo alocação de memória nesse caso, porque eu estou armazenando essas ligações para uma eventual possibilidade na frente do código que eu vá precisar e precise recuperar estes resultados. Num terceiro caso, então, nós temos o operador pipe. O operador pipe, ele simplesmente, nós temos dois operandos, essa aqui é o operador nativo. O operador pipe, ele vem lá do pacote, da família de pacotes Tidyverse, que é o Magritte R, em que a lógica basicamente do operador pipe eu tenho aqui dois operandos, operando 1 e operando 2,
esse operando 2 é uma função, e esse operando 1 é um conjunto de dados, por exemplo, é uma estrutura de dados específica, um vetor, uma matriz, uma lista. E aí o que acontece? Este operando aqui, este conjunto de dados, ele já automaticamente é inserido no primeiro argumento do operando 2, que é a função. Então, eu não preciso definir, determinar, ou, na realidade, declarar o valor para o primeiro argumento, porque usando o operador pipe, isso já automaticamente é declarado. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando x e inserindo no primeiro argumento de aux1, automaticamente isso aqui é executado, e o resultado dessa execução ele já é jogado em aux2, e isso automaticamente é feito para o próximo e é feito para o próximo. Então, nesse último caso aqui, todas essas passadas elas são realizadas e o resultado dela joga no primeiro argumento de SQRT, que é a raiz quadrada. Então, aqui eu fiz todos os passos da variância e joguei o resultado da variância dentro do primeiro argumento SQRT e automaticamente ele tirou a raiz quadrada e nós chegamos ao mesmo resultado. Essa forma aqui é uma forma muito utilizada hoje dentro das ciências de dados, em que nós estamos fazendo um monte de passadas, vendo fases, mas eu não estou querendo especificamente guardar nada de forma intermediária. Eu quero apenas o resultado final. Bem, por exemplo, eu tenho um pacote, hoje é o LIM, que é o Laboratório de Ensino à Estatística e Matemática, e a lógica do LIM está sendo feita baseada com o operador pipe. Então, todas as funções estão sendo estruturadas pensando no operador pipe. Mas você pode utilizar os recursos, quer dizer, as chamadas das funções de forma convencional, e aí fica ao critério do usuário a melhor forma. E aí uma outra coisa que eu não tinha falado para vocês, né? Que é o ordenamento de argumentos. Bem, existe um monte de caminhos em que nós podemos, ao criar uma função, aqui, por exemplo, nós estamos criando uma função, e essa função está pegando um conjunto de dados, e aqui eu defino a opção para o cômputo. Eu quero mediana, média, mediana ou média parada. Um exemplo. E aí, nesse caso, o que acontece? Aqui eu estou pegando o conjunto de dados de tamanho, uma amostra de tamanho 1000, e o que é que eu estou fazendo? Veja que quando nós nominamos os argumentos, a posição, veja que aqui o argumento x foi definido primeiro na estruturação da função e a opção depois. Mas depois que eu criei esta função, se eu estou nominando o nome do argumento, eu não preciso me preocupar em definir, na hora de chamar a função stdesc, com o x sendo como o primeiro argumento. Ó. Eu posso declarar, ou melhor, definir, declarar x posterior à opção e o resultado sairá o mesmo. Por quê? Porque os argumentos estão declarados na chamada da função. Agora, quando eu simplesmente estou não declarando o nome dos argumentos, aí se faz necessário em que o primeiro argumento que seja declarado seja justamente o argumento x. E o segundo seja justamente para o argumento opção. Veja que o primeiro é um vetor e o segundo é um caractere. Então, se eu coloco caractere primeiro, em que a entrada deveria ser um vetor, um conjunto de dados, e no segundo declarasse um conjunto numérico, que era para ser um caractere, ele vai me soltar um erro. Ó, veja que é o que ocorre. Então, pelo fato dos argumentos não serem nominados, eu não posso infringir a ordem de como os argumentos foram definidos na função. Entenderam isso? Beleza. Então, eu particularmente uso demais essa forma sintática de chamar funções sem nominar os argumentos, porque eu diminuo linhas para a escrita e eu consigo executar da mesma forma
com que eu executei a função nominando os argumentos. Agora, quando nós temos uma função em que existem muitos argumentos, aí é interessante você nominar, porque você não, vamos supor, a função plot tem lá 10, 8, 7 argumentos, uma porrada de argumentos. Se você não declarar os nomes dos argumentos específicos na chamada da função, pouco provável você decorar a posição de onde estão os argumentos para você escrever dessa forma sintática aqui, tá? Então, depende muito do tipo da função, de como a função está estruturada para você utilizar esses recursos. Mas é uma possibilidade. Veja aqui, por exemplo, aí nós vamos entrar num caminho muito interessante, que é esse objeto reticências que existe dentro do R. É um objeto, um tipo de objeto. Ele tem uma semântica diferente. Olha só. Bem, eu criei uma função, o nome dela será gráfico, o gráfico vai ser associado a essa estruturação, e que na realidade ela é como se fosse um encapsulador da função plot. Mas, o que acontece? A função eu defini apenas definindo o argumento x, que é justamente o conjunto de valores da abscissa, e y, que é o conjunto de valores da ordenada. Beleza? Mas, a gente sabe que a função plot, em particular, ela é uma função que ela tem muitos argumentos. Então, eu posso definir o label, por exemplo, do eixo X, do eixo Y, o título, eu posso definir cores para esses pontos, se eu quero um pouco mais grosso, mais fino, se eu não quero bolinha, eu quero um outro tipo de simbologia, eu posso definir um tanto de coisas. Só que para eu não travar a potencialidade que existe na função plot, o que foi que eu fiz? Eu usei o objeto reticências. Então, o que é que vem a ser o objeto reticências? Olha como é interessante. Uma vez que eu criei a função nas linhas 2 a 4, eu agora criei dois vetores, x e y. X vai representar o conjunto de valores da abscissa e y da ordenada. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu declarei, na realidade, o x, declarei o y, e aí veja que a minha função não tinha mais argumento. Mas veja, quando eu declaro posterior a esses dois argumentos, tudo que for declarado posterior a esses dois argumentos, quem vai captar essa informação vai ser reticências. Reticências capta todos esses argumentos e passa para reticências de plot. Passando para reticências de plot, automaticamente ele vai verificar. Men é um argumento que existe na função plot? Sim. Então, vá lá e faça as alterações devidas. Nesse caso aqui, men, aqui especificamente, eu estou definindo o título do meu gráfico, que não foi definido na estruturação dessa função. Mas, por meio de reticências, eu consigo repassar, mesmo após definido a função, eu posso repassar, desde que seu corpo da função permita essas possibilidades. Então, é possível o objeto reticências alterar ou receber esses novos argumentos e, assim, ter suas execuções devidas de acordo com o que tem a finalidade desses argumentos. É algo muito impressionante. Essa forma também sintática, eu particularmente não observei em outros tipos de linguagens. Não vou dizer que não existe, vou dizer que não conheço. Pelo menos nas linguagens C, S, Python também, não lembro de ter verificado esse tipo de comando específico, que para nós é objeto, mas enfim, é uma outra característica que existe muito interessante dentro da linguagem R. E aí vem a ideia do escopo léxico. Nós vamos ter uma aula específica sobre ambientes que faz mais sentido
mas a gente não pode perder o gancho de falar aqui da ideia do escopo léxico. Então, aqui nesse momento, vamos pensar no ambiente envolvente, que é um ambiente onde a função foi definida, e o ambiente de execuções. Este ambiente aqui é um ambiente que ele vamos dizer, tem um nomezinho que a gente usa para ambiente de execuções. Eu me esqueci o termozinho. Mas o que a gente tem que pensar é que o ambiente de execuções é um ambiente temporário, ele só vai existir na hora que a função está sendo chamada. Posterior à chamada da função, ele automaticamente, para a referida função, ele é apagado, mas o ambiente envolvente é o ambiente onde a função foi definida. Muito provavelmente, se você está escrevendo um script normal, o ambiente onde a sua função está sendo definida será o ambiente global. Então, aqui nesse caso, percebe comigo, olha só. Nós temos esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ver a seguinte característica. Eu tenho um objeto aqui, 10, em que x se associa a ele, e eu tenho uma função em que dentro da função, no corpo da função, eu também faço uma associação do mesmo nome x com um outro valor agora, 2 e não 10. Então, aqui no corpo da função, eu tenho um objeto, vamos pensar assim agora, com abuso de forma sintática. Um objeto x e um objeto x. Qual a diferença? Esse objeto x aqui está no ambiente de execução da função fun, e esse objeto aqui, x, está no ambiente global. Este ambiente global é o mesmo ambiente envolvente de fun. Então, veja, fun, nesse caso aqui, ele foi definido no ambiente global. Mas o ambiente de execução de fun, ou seja, todas as ligações que existirão no corpo de fun, será temporariamente armazenada num ambiente chamado ambiente de execução. Esse ambiente de execução, após, e isso vai acontecer como? Uma vez que eu criei a função, defini a função, na hora que eu chamo a função, o que é que ele faz? Aqui dentro do corpo da função existem diversos comandos. E aí, automaticamente, para que ele processe esse comando e siga a lógica das ligações criadas nesses comandos, ele cria temporariamente um ambiente, que é o ambiente de execução da função fun, e após ele ter terminado de executar e no ato de imprimir, nesse ponto em paralelo, o ambiente de execução ele é apagado. Por quê? Porque eu já cheguei ao resultado esperado, que era apresentar o valor 2. Então, o ambiente de execução é um ambiente temporário que existe para as funções. E o que é que acontece? Se não existisse uma espécie de ambiente dessa forma, poderia haver uma espécie de confusão. Porque, veja, eu tenho o objeto x aqui que se associa a 2, mas também tem o objeto, não o objeto x que se associa a 2, vamos pensar assim. Nós temos o objeto x no corpo da função e nós temos também o objeto x no ambiente envolvente de fun. E a questão seria o quê? Eu iria imprimir o valor 10 ou iria imprimir o valor 2? Então, o ambiente de execução, ele também tem uma outra característica, que ele faz uma espécie de bloqueio ao que acontece no mundo externo dessa função, para que não haja conflito dessas ligações. Então, por isso que o valor aqui retornado não foi 10. Foi justamente por essa blindagem e por esse armazenamento que o ambiente de execução proporciona para a fun, que não haja, vamos dizer, anomalias, algo indesejável para o retorno do que queremos para a função criada. Bem, aí vem a ideia do escopo léxico. O que é que vai acontecer? Criei a função agora e eu simplesmente estou pedindo para imprimir x. Olha o que é que acontece aqui.
Executo as linhas de 3 a 4, criei a função, defini a função. Agora eu vou chamar ela na linha 6, mas veja que na linha 1 eu já associei x com o objeto 10. O que é que vai acontecer? Automaticamente, quando eu executo a função fun, cria-se o ambiente de execução de fun. Esse ambiente de execução, ele chega aqui e vai perguntar: existe algum nome X que está associado com algum objeto? Não existe. O que é que ele vai fazer então? Ele vai procurar o pai, o ambiente pai, porque os objetos ambientes, eles têm uma espécie de hierarquização. O escopo léxico tem a característica básica com que a gente entenda como é que as funções procurarão pelos objetos. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Como no ambiente de execução não existe X, ele vai procurar no pai do ambiente de execução, que é o ambiente superior, que seria qual? O ambiente envolvente de fun, que nesse caso é o ambiente global. E no ambiente global vai existir sim uma ligação de X com um objeto. Por isso que o resultado solta 10 e não me retorna um erro. Veja que nesse caso aqui, nem toda linguagem permite essa condição. Por exemplo, na linguagem C, pouco provável você iria... Pouco provável não. Muito provavelmente você iria ter um erro. Além do que, na linguagem C em particular, você, por exemplo, precisa declarar a tipagem das variáveis específicas. Mas esse é um outro caso. Bem, então isso daqui é a característica do escopo léxico. É a forma de como as funções procurarão pelos objetos. E aí vem a questão, mais uma vez, do ambiente de execução, em que com o ambiente de execução, o que é que vai acontecer? Como aqui, mais uma vez, x é fun, eu criei aqui, ó, percebe? Na linha 2 eu criei fun, e fun representa simplesmente pegar x e somar mais 10, mas x não é um argumento de fun. Então, na hora que eu faço a associação no ambiente global, aqui na linha 4, de x e associa com 10, quando eu chamo fun, ele vai e me retorna 20. Quando eu automaticamente, na sequência, crio uma outra ligação de x, agora não com 10, com 20, o resultado para mim não vai me retornar 20, porque aqui agora vai me retornar 30. Porque uma outra característica que nós temos, justamente que é o que eu acho que eu vou falar na sequência, das funções em R, é o novo começo. Então, ele não armazena, ou ele não memoriza ou guarda a essa execução do que aconteceu anteriormente. Ao passo que aqui na sequência eu chamo novamente x associando com outro objeto, ele automaticamente vai levar em consideração a essa nova configuração, a essa nova declaração. E é aí onde nós temos justamente a característica do novo começo. Toda vida, ou melhor, vamos pensar assim, né? Toda vida que nós executarmos, chamarmos a função, nós vamos perceber que ele vai olhar para o que acontece externo na situação e ele automaticamente vai... eu falei a característica do novo começo, mas a ideia disso daqui que eu estou falando não é isso. A ideia do novo começo é outra perspectiva. Essa perspectiva é no sentido de simplesmente verificar que o ambiente de execução, ou melhor, a característica do escopo léxico, ele vai se atualizando de acordo com o que está no ambiente superior ou no ambiente de execução da referida função. Veja que com a atualização aqui da nova associação de x a um outro objeto, automaticamente fun também se atualiza, tá? A característica do novo começo é justamente mostrar o seguinte: eu pego simplesmente aqui uma outra ideia, eu tenho aqui a função, e esta minha função, ela simplesmente, eu vou pegar aqui n e somar mais 1. Então, o que é que eu simplesmente estou fazendo? É a ideia do escopo léxico também. Aqui nesse caso, eu declarei
N associado ao valor 1 no ambiente global, então será no ambiente envolvente de fun. E aqui, quando eu chamo, ele me retorna 2. Aí você diz, então ele armazenou esse valor aqui dentro, 2, né? Porque quando eu chamar fun de novo, ele vai me retornar 3, porque aí eu vou pegar N mais 1. E você vai perceber que não. Então, veja que a característica do novo começo, ele não atualiza associações de nomes a objetos específicos. Aqui, nesse caso, quando eu chamo novamente fun, ele começa do zero toda a execução. Então, ele não armazena nada aqui. Veja que essa aqui é a característica que o ambiente de execução, uma vez chamado aqui, perceba que após ele me retornar o resultado 2, então o ambiente de execução, nesse caso aqui, ele foi apagado. Então, não existe mais as ligações. É tanto que quando eu chamo novamente, um outro ambiente de execução é criado e novamente é feito inicialmente essas ligações, esses comandos 5 e 6 e novamente ele vai me retornar 2. Entende? Então, nesse caso, sempre quando nós executamos a função, um novo ambiente de execução também é criado para que ele armazene as ligações. É uma aula mais interessante, tem praticidade nesse caso. Por exemplo, a gente pode reportar aqui nesse momento em que Andler, que é o famoso caverninha, nosso amigão lá da UFESA, ele me perguntou se dava para realizar ou criar uma função para criar uma série de dados no sentido de progressão aritmética, progressão geométrica, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que era essa. Então, por meio da função agora function, é possível fazer isso. Não só isso, mas o que sua imaginação permitir. É essa a ideia, então, de que se você tem funções já criadas no R e outras não existem, está aqui agora o momento para você desenvolver e botar para fora toda a sua criatividade. Beleza? Eu acho que era isso que queríamos falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!